o presidente Alberto Guerra, vamos lá, ele pega o Grêmio vindo de uma segunda divisão. Sim, importante destacar. Com receitas menores. E aí, na gestão dele, vem Soares. Fenômeno. Por mais que o Guerra fosse um pouco ali, será que tem que trazer o Soares? É muita grana, vai dar certo, não vai dar certo. Mas ele fazia parte, era, né, o presidente, o Brum e o Calef foram lá e trouxeram o homem. Pô, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Não vou dizer que disputou o título, porque o Palmeiras estava muito à frente, sim, mas ok, se o Palmeiras dá uma deslizada ali, o Grêmio... Mas, pô, tava ali na ponta. Se não fosse o vôlei do Yuri Alberto, talvez? O vôlei do Yuri Alberto, tem tudo isso, assim, mas existia uma diferença muito do Palmeiras, assim, né? Mas, então, assim, o Grêmio, no primeiro ano do Guerra, com o Soares, e eu não posso desligar o Soares do Guerra, entendeu? É verdade. Tem como. Não, isso é fato. Entendeu? É fato. Então, pô, o Grêmio dobrou o número de sócios com Guerra, porque tinha o Soares, arrecadou muito dinheiro, conseguiu botar gente na arena, foi pra Libertadores da América. Pô, primeiro ano muito bom, obviamente, com a figura do Soares. Segundo ano do presidente Alberto Guerra, a gente vai ter o episódio da enchente, né? É verdade. Isso aí afetou muito. Sim. Muito mesmo. O Grêmio ficou sem estádio, assim como o Inter, e isso prejudicou. Mas ali ele conseguiu ainda manter a hegemonia do gauchão, né? Sendo campeão gaúcho, que era uma coisa importante e tal. E aí vem esse último ano do Guerra, que é um ano muito ruim, né? Um ano muito ruim, assim, porque o presidente Alberto Guerra, ele erra na escolha do técnico. Sim. Se comprovou isso, errado. E a gente falava aqui antes, né? O plano A do Grêmio era o Tite, aí depois o Crespo, que chegou a ser consultado, mas aí ficou sabendo que era caro, não avançou. O Caixinha, o Grêmio foi enrolado pelo Caixinha. Sim, o Grêmio foi enrolado pelo português e o Grêmio foi pro Quinteiros, né? E aí trouxeram o Quinteiros e eu falava muito isso lá no canal. Careca de Saber TV, siga lá. Olha, o Renato saiu, precisa de um cara, um figurão que dê suporte pro Quinteiros, entendeu? O Quinteiros não conhece o futebol brasileiro, tem que ter um cara para dar respaldo até pra imprensa. Os jogadores estão acostumados com o Renato, por mais que esses jogadores, alguns não queriam mais o Renato, tem que ter uma figura para dar uma segurada. E o Quinteiros, ok, começou bem, né? Só que o gauchão engana bobo, né? Total. A gente sabe. Aqui, O gauchão era legítimo bobo. O gauchão engana bobo. Nós ficamos todo mundo, não sei o quê. O gauchão, tu tem o gauchão e tu tem o Grenal. O Grenal é um campeonato à parte. É verdade. Né? E aí o Quinteiros começou bem, mas depois começou a ter um desgaste, né, do elenco, que não comprou mais a ideia dele. E aí ali precisava muito a direção do Grêmio. Sim, botar alguém do lado do Quinteiros. Quinteiros, pra tu ficar no Grêmio, cara, tem que ter uma figura como um Filipão. Sim. E eu me lembro numa coletiva do Quinteiros que ele disse que não precisava de um coordenador técnico. E precisava, entendeu? Porque os jogadores não queriam mais o Quinteiros. E ficou comprovado isso, no jogo contra o Mirassol. É um dos capítulos mais tristes da história do Grêmio, cara. O Grêmio tomou 4 do Mirassol com os jogadores caminhando em campo. Caminhando em campo. A gente tem memória curta. Eu não esqueço daquele jogo. Os jogadores do Grêmio caminharam em campo pra dizer o quê? Nós não queremos mais o técnico. Não queremos mais o técnico. Tomar 2 gols do Reinaldo. Foi 2 do Reinaldo. Eles caminharam pra dizer, cara, a gente não quer mais o Quinteiros. E se a direção não demitisse o Quinteiros, o grupo ia demitir. E o grupo demitiu. Caminhando em campo contra o Mirassol. Eles não queriam mais o treinador. Isso é muito não louco, queriam. né? E o resultado é um exemplo disso. É um amadorismo. Então aí a direção do Grêmio falha, porque não consegue arrumar isso. Até o presidente Guerra, na coletiva da demissão do Quinteiros, fala uma frase infeliz da parte dele, que ele diz, infelizmente eu só posso demitir o treinador, não posso demitir o presidente. Como assim, entendeu? Ele queria se demitir, tava lamentando que ia continuar. A única vez que eu concordei com o presidente. E aí depois, pra mim, o Guerra acertou ao trazer o Mano Menezes. E Filipão, só que é tarde demais, né? Mas infelizmente, pra mim, parece que é uma estratégia muito mais de emergência. De emergência, exato. Emergência. Não é zero convicção. Parece ali, tudo ali, parece que não tem convicção de nada, sabe? Não. Então isso que me entristece. Ali nada foi planejado no Grêmio. Ali foi pra não cair. É? Traz o Mano pra fazer
uma coisa aqui, nota 6, 7, É. deu, Não, deu e pronto. beleza, eu acho que vai cumprir. Só que e o ano que vem? Daí que eu te pergunto. É. Temos nomes aí pintando para futuros candidatos à presidência do Grêmio, né? Já temos os nomes definidos, Sim, né? sim. E o que tu tem de expectativa, Léo? Eu sei que as eleições por si, elas afetam o ambiente do clube. Mas ela renova toda a esperança, querendo ou não, porque vai ser um novo nome que vai estar ali. Sim. O que tu tá de expectativa? Olha, tô gostando muito dessa eleição no Grêmio, porque é uma eleição que toca um ponto muito importante, que é dinheiro. Entendeu? verdade. É a época do dinheiro, é preciso. Então a gente vê o Marcelo, da Marquespan, vindo com uma ideia de muito dinheiro, do dinheiro dele, né, junto com o Celso Rigo. A gente vê o Calef também montando um conselho de administração e com ideias para trazer muito dinheiro para o Grêmio. Tem o Denis Abraão, que é da velha escola, né? Tem o Vladimir, que também é da velha escola, o Sérgio também. Mas ficando assim nesses principais nomes ali que estão liderando as pesquisas, né? Que a gente faz nas redes sociais, o Calef e o Marcelo da Marquespan, eu vejo que é uma eleição muito do dinheiro, né? Sim. Eu te confesso, de verdade mesmo, eu ainda não tenho uma opinião formada. Tipo, quem eu vou votar, sou sócio, voto. Não tenho ainda. Eu quero ouvir mais, quero sentir mais dos dois, porque eu preciso entender, tá, mas o Marcelo vai botar dinheiro. Ok, já entendi. Com o dinheiro dele, não vai cobrar juros, mas quem é que tá com ele? Quem é que tá por trás dele? Quem são os homens do futebol dele? Mesma coisa o Calef. Pô, o Calef tem o Derlei e o Michael. Tá, mas quem é que afinal de contas vai botar dinheiro? Então, assim, a gente tem que entender mais dessa eleição, que é muito forte, que é uma das maiores, assim, da história do Grêmio, porque a gente geralmente tinha nomes, assim, mais que já estavam aqui, Sim. né? Era um advogado, sempre uma coisa, né, que estava na aldeia, assim, e tu tá trazendo dois nomes, um é o Calef, que é um dirigente novo, um período curto, mas muito intenso, e o Marcelo, que é um empresário que entrou de cabeça na eleição. Então vai ser uma eleição muito boa, cara, assim, eu acho que os dois estão no caminho certo de dinheiro. Inclusive, dinheiro. tu entrevistou o Calef agora recentemente, Entrevistamos. né? E vamos entrevistar o Denis Abraão amanhã, terça-feira. Ah, que legal, Aí esse legal. é fenômeno. E a expectativa que dá pra entrevistar o... Cara, o Denis Abraão é uma lenda, cara. É uma lenda. figura queridíssima, um gremistão. E o conteúdo tá garantido, com certeza, né? Vários cortes. Cabelo no peito. O Denis é um uma querido, figura, assim. é uma figura. Ele entende muito de Grêmio. O Denis Abraão, cara, o pessoal lembra muito do Denis agora, por último, em 2021, 2, né? O Grêmio cai e ele fica ali. Mas o Denis Abraão é um cara, é o primeiro, o Denis foi o primeiro executivo do Grêmio de futebol, pago, lá em 2000. Ele é o primeiro executivo do Grêmio, que era uma coisa nova lá, tempos atrás. E é o Denis que traz o Marcelinho Paraíba, por exemplo, entendeu? Ô, Denis, então... Aquele time de 2001, o time de 2001, que é tetra da Copa do Brasil, de Marcelinho Paraíba, né? Marinho, né? Polgazinho, Eduardo Costa, uma galera ali. Bom time. É o Tite, né? É ele que monta, né? Ele pega aquela herança ali da ESL, daqueles nomes que deram errado, sai o Ronaldinho Gaúcho e ele vai lá e traz o Marcelinho Paraíba pro lugar do Ronaldinho, cara. Camisa 10, é difícil substituir o Ronaldinho, né? E aí ele monta aquele time, assim, e o deles é um gremistão, né, cara? Eu tenho certeza, isso não dá pra negar. É. Até Não. porque nessa de 2021 aí, o cara abraçou uma bombaça, né? Pegaram ele... E ele já pegou, o Grêmio já tava em situação caótica, né? Então, Quando ele chega, segundo o Denis, né? Até vou perguntar isso pra ele amanhã de novo. Segundo o Denis, quando ele chega, o Wagner Mancini já tá contratado. Ele já pegou o cara. E aí, no ano seguinte, o Denis demite o Wagner, né? Não, e tem até... Essa história é muito boa, inclusive, né? Dele falando lá do... Como é que ele falou? Agora eu até me esqueci, mas eu me lembro que eu dei muita risada quando eu vi ele falando. É que a primeira passagem do Wagner Mancini. Isso do Wagner Mancini, É que ele falou que o Mancini, na primeira passagem, o Mancini, ele chega com o Pelaipe. E o Mancini, ele vai ganhando os jogos, mas ganhando muito mal, assim, contra fracos adversários. E o Pelaipe demite ele. Eu lembro. Sem ter perdido nenhum jogo. Invictus. Aí o Grêmio começa o ano, 2022, com o Mancini ganhando todos também no gauchão. Sim, sim. E aí o Denis demite. E aí o Mancini, de novo, vocês vão me demitir sem perder um jogo e tal, não trabalho mais aqui.
E o Denis, que bom, porque eu nunca mais vou te contratar também. Pô, também o cara...